Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu louvor, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero agradecer a todos os visitantes que estão conosco nesta manhã. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós ficamos muito felizes em recebê-los. Deus abençoe. Se você ainda não cumprimentou o seu irmão, você pode fazer isso agora. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Se humilhou até a morte de cruz. Lá na cruz do Calvário ele demonstrou todo o seu amor por mim e por você. Eu convido você nesta manhã, se renda ao amor de Cristo, porque não há amor maior do que o amor do nosso Deus. Aleluia. Adore ao Senhor.
Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Cristo foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Adore ao Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lava
lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, tu és Senhor e Rei, governa sobre o
reinarás, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo oh, glória a Deus. Ele render a nossa gratidão por tanta graça, tanta misericórdia, cuidado dele para conosco. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela paz, por estarmos aqui. Santíssimo Deus e amado Pai, queremos, Senhor, louvar ao Teu nome nesta manhã, neste novo dia, Senhor, e nesta nova semana que tem início hoje, e render a nossa gratidão, ó Deus, porque chegamos até aqui graças à Tua bondade, graças à Tua infinita e eterna misericórdia para conosco, pelo grande amor com o qual o Senhor nos amou. E é o Senhor, ó Pai, quem nos dá vida, é o Senhor quem sustenta a nossa vida, e é o Senhor quem coloca em nosso coração o anseio por Deus, o desejo de buscar ao Senhor, de estarmos aqui adorando ao Teu nome. E, Senhor, neste momento nós não queremos perder nada de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E agora prepara nosso coração, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Sabemos que muito mais o Senhor tem para todos nós neste dia, Senhor, e que estejamos atentos para ouvir ao Senhor. E ao ouvir ao Senhor, é bem certo que nós, ó Deus, seremos edificados. Nós sairemos diferentes, Senhor, nós cresceremos no conhecimento do Senhor. Ó Deus, teremos uma vida certamente, Senhor, muito mais abençoada, quando ouvirmos os Teus mandamentos e na força e no poder do Teu Espírito colocar todos eles em prática. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, o Teu favor para conosco, Senhor, e pedimos, prepara-nos agora e abra os nossos ouvidos e o nosso coração, para que ele esteja, ó Deus, neste momento, sendo encontrado como uma boa terra preparada para cair a boa semente da Tua palavra. É o que nós Te rogamos, Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, neste momento, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Certa vez, quando Jesus estava pregando e estava ensinando, um mestre da lei chegou até ele e disse: Senhor,
de todos os mandamentos, qual é o mais importante da lei? Qual é o mandamento que se destaca sobre todos os demais? E Jesus deu uma resposta para este doutor da lei, este homem que conhecia muito bem a lei. E o que Jesus falou é justamente o texto que nós vamos ler agora para a nossa meditação, que até os dias atuais, se você chegar para qualquer judeu piedoso que segue as leis de Deus, as ordenanças, e desde criança, e ainda ontem assistindo algum vídeo de algumas crianças, não é? Elas recitam esse texto que nós vamos ler. E bem disse, né, algum comentarista, algum autor, que estas são também as primeiras palavras que um judeu piedoso diz no dia. Assim que ele acorda, é a sua primeira oração. E faz também dessas palavras a sua última oração do dia. Suas últimas palavras, ele recita estas mesmas palavras aqui, essa mesma oração. É chamada como o Shema de Deus, o Shema de Israel, a grande convocação, o grande chamado do Senhor. E eu convido você para nós mergulharmos nesse texto e extrairmos dele uma meditação nessa manhã, que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos. E é aqui que está o Shema. Aliás, esta era a oração central dos judeus, composta também por outros textos, né? No capítulo 11, verso 13 a 21, Números 15, 37 e 41, que fala do mesmo assunto. Essa convocação que Deus faz para o seu povo. Deuteronômio 6, versículo 1 ao 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aí está a oração. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Meu irmão e minha irmã, Deus espera de nós 3 coisas. 3. E eu e você precisamos sair daqui com isso em mente. E não só na mente, no coração. Porque se só ficar na sua mente, você aprendeu algo novo. Se não cair no coração, você não vai viver o que você aprendeu. Por isso que este é chamado a grande oração dos judeus.
Porque é o chamado, é a convocação de Deus para o seu povo. E o Senhor espera 3 coisas. O povo precisa ouvir a voz de Deus. O povo precisa ouvir a voz de Deus. Primeira. Segunda, o povo precisa obedecer a voz de Deus. Porque não adianta ouvir se você não obedece. A gente ouve de tudo, a gente ouve até funk. Tudo bem que você não liga o rádio para ouvir funk. Mas às vezes o funk está do lado, está perto. Aí você é obrigado a ouvir ou pôr um fone. Não é verdade? A gente ouve piada que não gosta. A gente ouve coisas que nós não queremos ouvir. O problema não é ouvir. Graças a Deus que nós ouvimos. Pior do que ouvir essas coisas é ser surdo. O problema é quando o que nós ouvimos cai no coração. Segundo, o que nós ouvimos da parte de Deus, nós precisamos obedecer. Sem obediência, o que nós ouvimos não serve para nada. Só conhecimento. Talvez, no máximo, um diploma que a gente pendura na parede. Eu ouvi tanta coisa num período de 5 anos de faculdade. Mas você exerce o que você aprendeu? Não. Então, só serviu o diploma. Você vai, pendura na parede e ponto. Terceiro, o texto diz que depois de ouvir, depois de obedecer, nós temos um terceiro mandamento de Deus aqui, que é de ensinar ao outro. Não basta só ouvir, você tem que obedecer e você tem que ensinar. Talvez sejamos bons ouvintes, mais ou menos quando obedece e quando ensina, a coisa fica mais difícil. O grande chamado de Deus, e quando aquele mestre da lei, e o texto que eu citei está em Marcos capítulo 12, o verso 28 a 30, depois você pode olhar lá, falando sobre o grande mandamento. Aliás, o segundo depois desse, qual é mesmo que Jesus fala? Amar ao próximo. Depois de você amar a Deus sobre todas as coisas, você ama o próximo. Nisso se resume toda a lei de Deus. E a lei de Deus está aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está lá, essa lei que eles estão se referindo e que foi o ponto de questionamento daquele doutor da lei a Jesus. E nós hoje temos algo muito maior, nós temos toda a palavra de Deus, todo o Novo Testamento agora, certo? Beleza. Bom, vamos lá então, o chamado de Deus é para ouvir. A grande verdade, meu irmão, que isso não parece ser uma coisa muito simples, não é verdade? Pois é, porque existe uma diferença entre o ouvir biológico e o ouvir cognitivo. O ouvir biológico, alguém não está me escutando, levanta a mão. Eu não vou saber, porque se você não está me escutando, você não escutou o que eu pedi para você levantar a mão, não é verdade? Mas se eu falar assim, levanta a mão quem está me ouvindo, todo mundo vai levantar. Aí quem não levanta a mão, eu vou saber. Porque quem não está ouvindo, está olhando para mim e fala, o que esse cara está falando? Onde está a legenda? Onde aparece a legenda aqui embaixo, não é verdade? Você está me ouvindo, isso faz parte do processo auditivo. Audição biológica. Graças a Deus, eu acredito que todos aqui ouvem bem. Uns melhor, outros um pouquinho de ruído, a audição perdeu um pouquinho, mas todos estão me ouvindo. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Um dos sentidos tão importantes para nós. Mas talvez nem todo mundo está ouvindo com cognição, ou ouvindo e interpretando as minhas palavras.
entendendo que o que eu falo da parte de Deus. Eu estou lendo o texto da palavra de Deus, e você, se não tem esta atenção cognitiva, você não está entendendo que o que eu estou falando é da parte do Senhor, não vai cair no teu coração. E você só escutou. Você só usou a parte biológica de todo esse processo da audição. Você ouviu e ponto. Mas, meus irmãos, abra a palavra de Deus só para você entender um pouco melhor o que eu estou falando, porque Jesus tratou desse assunto também nos seus dias. Porque tinha muita gente ouvindo ele, mas só de forma biológica, não permitindo que caísse no coração. Olha lá onde está o texto. Testei no domingo passado, mas eu quero ler um pouco mais do texto. Mateus capítulo 13, o verso 14 em diante. Mateus 13, 14. Olha lá. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Olha que texto interessante. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Olha que interessante. Eles ouvem, mas não entendem. Eles estão pondo em atitude ali, em ação, a audição biológica. A cognitiva não está funcionando. Vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, esse versículo é importante. Verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E eu e você conhecemos muito bem a parábola do semeador, também conhecida como a parábola dos solos. E os 4 tipos de solos, certo? Um que é comparado à beira do caminho, o outro comparado ao solo rochoso, o outro comparado com aquele terreno que tem muitos espinhos, e o outro que é comparado à boa terra. Jesus disse, portanto, ouça o que significa a parábola do semeador, dentro desse contexto. O que ela significa? Muitos ouvem, mas o que ouvem não produz resultado algum. Irmãos, o povo ouve, porque a palavra de Deus, ela não está aprisionada, ela não está amarrada, ainda mais nos nossos dias, na era da informação. Se nós quisermos hoje ouvir um pregador que está pregando exatamente nesse momento na China, a gente consegue ouvir ele, os meios de comunicação. A palavra de Deus, onde está sendo proclamada, quer seja onde for, é só clicar lá e a gente consegue chegar. Quando nós abrimos a palavra de Deus em casa, nós ouvimos a voz de Deus. Aliás, a palavra de Deus, Salmo de número 19. Os céus anunciam, os céus proclamam, os céus falam da glória de Deus. E um dia,
dá o testemunho de outro dia. E todas essas coisas feitas pela mão de Deus. O Senhor fala, e o Senhor nunca deixou de falar. Aliás, a palavra de Deus tem início com uma frase maravilhosa. Disse Deus. E o Senhor falou, e as coisas foram acontecendo. Deus nunca deixou de falar. Deus está falando com você hoje. Deus falou com você para que você estivesse aqui hoje. A grande questão é, qual vai ser o resultado disso tudo? Quando Jesus diz, portanto, ouçam o que diz a parábola do semeador, qual vai ser o fruto de tudo aquilo que você está ouvindo, vai produzir na tua vida? Irmãos, de tantas coisas que nós ouvimos, o que nós temos colocado em prática? A palavra de Deus aqui nos dá algumas preciosas orientações, e o texto está dizendo, esta é a lei, e isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Eu sei que você entende muito bem qual o contexto aqui de todo o livro de Deuteronômio. As aulinhas da escola dominical estão em dia, beleza? Então, tenho certeza, porque Deuteronômio é a repetição da lei para agora este povo que nasce no deserto e está prestes a entrar na terra de Canaã. Confirmado? Está em dia tudo isso daí? Beleza. E qual é a condicional que o Senhor põe aqui? Para que vocês, ao entrarem e tomarem posse, e serem prósperos, e serem abençoados, e tudo lhes irá bem, e o texto vai dizer, até para que vocês tenham vida longa, o que vocês ouviram, vocês vão ter que cumprir lá. Tem que pôr em prática. Porque conhecer por conhecer, não muda nada. Aí, irmãos, entra a segunda parte dessa grande convocação de Deus para o povo e para mim e para você, que estamos hoje aqui ouvindo. É sairmos daqui e obedecermos. E obedecer, que diz o texto aqui no versículo 3, ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Tem gente que ouve, mas não põe em prática e fica questionando Deus, Senhor, cadê as bênçãos? Já ouvi. Onde estão as bênçãos? Pôs em prática? Não pôs? Está esperando o quê para pôr em prática? Ou está esperando vir bênção de Deus, as coisas mudarem? Ah, meus irmãos, agora o texto vai nos dizer aqui, ouça e obedeça. E eu quero dizer para você que obedecer requer coisas muito importantes. Primeira delas, disposição. Está disposto a obedecer? Requer renúncia. Jesus disse para aqueles discípulos que chegaram até ele, Senhor, entendi o plano, Senhor, ouvi, Senhor, sei, Senhor, eu topo, Senhor, eu quero. Jesus disse para eles, bom, querem ser meus discípulos? Tomem a cruz e venham após mim. Jesus disse isso também para aquele homem rico, que possuía muitas posses. Muito bom, você está no caminho certo, já está com boa parte do caminho trilhado, agora vai, vende, dá aos pobres e siga-me. Ah, aí essa parte não. Essa parte de tomar essa cruz aí não dá para mim. Essa era a cruz que ele tinha que tomar, era o morrer diário.
Quando Jesus fala para os discípulos, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, e Jesus disse, olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde dormir. Ah, Senhor, aí não, porque eu gosto do conforto da minha casa, eu gosto da vida boa, eu gosto da tranquilidade. E o que Jesus está dizendo? Jesus está questionando aqueles que não estão dispostos a abrir mão para obedecer, irmãos. Não querem abrir mão do status, não querem abrir mão da posição, não querem abrir mão de tantas coisas para seguir Jesus, porque seguir Jesus requer muita disposição e requer algo que muita gente não está disposto a fazer, que é renunciar a algumas coisas. Não quero abrir mão, Senhor, daquele momento ali prazeroso com os meus amigos. Não quero abrir mão, Senhor, daquele happy hour que depois de uma semana de trabalho a gente vai para um lugar e a gente ali relaxa e fica ali aquela coisa toda acontecendo lá. E, irmãos, a grande verdade é que a gente pode fazer tudo nessa vida, sabia? Você só precisa saber o que você faz agrada a Deus ou não. E a receita é muito simples. Se não agrada a Deus, não faz, porque Deus não vai te aprovar nisso. Ponto. Agora, se agrada a Deus, pode fazer e faça. E Deus espera que você faça mesmo. Não tem nada que fere a lei de Deus, os mandamentos. Agora eu vou te dizer uma coisa. Tem um Espírito dentro de nós, que diz a palavra do Senhor, que ele testifica junto com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E todas as vezes que nós fazemos algo que Deus não se agrada, um sinal amarelo vai acender na tua mente e no teu coração. Tem coisa errada aí. E eu e você sabemos. Todos nós sabemos. Porque essa luz de atenção acende. É Deus falando com você. Ei, psst, está acontecendo aí? Que é isso? Que negócio é esse? Isso não é comportamento de crente? Isso não é um comportamento de um servo de Deus? Que negócio é esse? É Deus falando com você, é Deus te advertindo, porque algo está errado. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela não se adequa à nossa vida. É a nossa vida que se adequa à palavra de Deus. Mas, pastor, nos dias atuais, também, aliás, a palavra de Deus diz dela mesmo, que ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é viva, ela é renovadora, ela é transformadora, ela fala conosco hoje. Ela é atual, é atualíssima a palavra de Deus. Ela tem uma mensagem para mim? Tem hoje, tem, vai ter para daqui 50 anos, vai ter, com tanta mudança, com tanta transformação. A palavra de Deus, como já falei tantas vezes, ela é mais atual do que as notícias que vão sair no jornal amanhã cedo. Essa é a palavra de Deus. Então ela sempre será assim, porque ela é viva e ela se encaixa para a nossa realidade. Por isso que Deus, irmãos, espera de mim e de você obediência a essa palavra. E eu quero dizer para vocês, da grande guerra que nós estamos vivendo nos dias atuais. E desculpa ser repetitivo, tá? Eu aprendi uma coisa. A repetição é a mãe da retenção. Fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro. Para aprender. A repetição é a mãe da retenção. Pensa, medita, por isso que o texto vai dizer aqui, depois, o último ponto, quando se ensina. Como é que se ensina? Ensina de manhã, de tarde e de noite. Ensina pelo caminho. Ensina pondo aqui, na testa, no umbral. Quando você sai de casa, tem texto ali da palavra de Deus. E quando você volta para casa, tem texto, está lá no umbral da porta. Porque a palavra, irmãos, é palavra de Deus. E a grande guerra que nós vivemos nos dias atuais
está justamente no que envolve a palavra de Deus. É palavra ou não é? Precisa mudar ou não precisa mudar? É atual ou não é atual? É velha demais? Não é mais para esses dias? Precisa mudar? Precisa tirar? E a mãe de todas as heresias se chama liberalismo. Ou pai, né? Liberalismo. Ah, mexe nisso. Daí não é para os dias atuais, não. Muda esse negócio aí. Ah, muda isso, mexe aqui, mexe ali. Ah, não, isso não é para mim. Ah, também isso daqui não. E vira a página, vamos para outra coisa. E quando nós começamos nesse negócio, irmãos, é um perigo muito grande, porque tem um abismo ali na frente, e muita gente está caindo nele. Eu quero te dar um caminho seguro. Ouça e obedeça, é o que Deus espera de mim e de você. Não questione a Deus, não queira ensinar a Deus. Paulo vai dizer, quem conheceu a mente de Deus para que possa instruir ele? E o terceiro ponto, irmãos, é ensinar. Sabe por quê? Ensinar. Sabe por que nós devemos ensinar a palavra de Deus? Ouvir, obedecer e ensinar. Porque ensinar tem duas mãos. É uma via de mão dupla. Quando você ensina, você não está abençoando só o outro. Você está se abençoando pelo fato de que o aprendizado e o maior índice, né, nessa pirâmide de aprendizado se dá quando você está ensinando. Bem-aventurados são os que se propõem a ensinar, porque são esses que aprendem mais. Porque quando ele fala é porque ele já ouviu, ele já aprendeu e ele está cultivando tudo aquilo. Quando o texto aqui diz, não é? Eu acho talvez um dos versículos mais bonitos da palavra de Deus. Ensine-as com persistência a seus filhos, porque ensinar envolve perseverança, é todo dia, é falando, é falando, é falando, é falando, é falando. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Abri um parênteses aqui. Eu assisti um videozinho muito legal ontem. Legal demais. Eu falei, nossa, que coisa bacana, tinha até esquecido disso. Mostrou uma classe de uma escola secular comum que talvez fosse da minha época, lá em 1980 e algumas coisinhas lá. Qual era a ênfase? Observe como os alunos se relacionavam numa época sem internet e sem celular. Eles não ficavam assim. Eles ficavam assim. Eles não estavam presos no mundo deles e ali. A postura era outra. Olhando o que o outro estava fazendo, seja para fazer graça, seja para fazer o bullying, seja para qualquer coisa. Eles estavam olhando o outro, seja para fazer uma piada, seja para conversar, seja para colar na prova. Eles estavam olhando o outro, e conversava com o outro, e dialogava com o outro, e brincava com o outro, e conversava com o outro, e se relacionava com o outro, que olhava com o outro. Tinha mais assuntos, sem interferência. E, irmãos, o mais impressionante é que quando tudo isso nós trazemos para dentro de casa, o retrato é que
dentro das nossas casas virou um mundo em que cada um está num planeta diferente. Não tem mais o olho no olho, o perguntar, o conversar. E o que o texto está propondo é, quando você estiver sentado na sua casa com seus filhos, converse sobre essas coisas. Para se fazer isso, você tem que estar olhando para ele, perguntando, questionando como é que foi, como está sendo. E olha que interessante que o texto vai dizer, quando você estiver sentado em casa, mas quando você sair e começar a andar pelo caminho, fala também dessas coisas. E fale quando você for se deitar, e quando você se levantar, fale também dessas coisas. Por isso que, culturalmente, um judeu piedoso tem como as primeiras palavras do dia essa oração, exatamente como está aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Todo dia, para não se esquecer, e fale isso onde você estiver. Comece na sua casa, comece com você, com seus filhos. Ah, mas isso é chato demais, não dá mais tempo, não tem. Pois é, por isso que eu penso que hoje ensinar envolve proatividade e intencionalidade. Porque, vamos ser bem honestos, todos nós temos uma vida corrida, demais, certo? E os dias estão passando rápido demais. Semana que vem já é maio. E na outra semana, com os feriados que vai ter, já é junho. E daqui a 3 semanas nós já estamos em julho. Acredito que mais umas 6, 7 semanas a gente já está com decoração de Natal aqui. Muito rápido, a coisa está muito louca, está correndo tudo. Porque nós precisamos ser intencionais para marcar, irmãos, na nossa agenda, o nosso tempo, com nossa família, com nossos filhos, em nossa casa, com proatividade para nós sentarmos, para orarmos juntos, para conversar, para sair, para ter nosso tempo. Porque senão, irmãos, nós nos envolvemos com tantas coisas. E tudo é justificável. Nós temos justificativa para tudo. Eu tenho trabalho, mas eu tenho que trabalhar, carga horária é demais. Mas eu trouxe trabalho para casa. Mas eu tenho também que fazer os consertos de casa. Mas eu tenho também compromisso lá. E eu vou dizer para vocês, irmãos, olha, por favor, não me bloqueiem, tá? É assim que fala? Não me cancelem. Até a igreja sobrecarrega muitas vezes nós. Tem programação dos homens, tem da mulher, tem da criança, tem do jovem, tem tudo. E quando vai ver, tirou o pai de dentro de casa, tirou a mãe. Nem a igreja é mais importante que a sua família. Nem as atividades ministeriais é mais importante que a tua casa. A tua relação com o teu filho, com a tua esposa. Porque senão a gente fica louco. Essa semana eu estava vendo uma pesquisa. Nos Estados Unidos, a profissão mais estressante que existe, você sabe qual é? Só uma pessoa vive isso nos Estados Unidos. Só uma. Sabe qual é? A quem exerce o cargo de presidente da República. A segunda, você sabe? É a dos pastores. A segunda atividade mais estressante nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa,
é exercida pelos pastores. Vai para lá, vem para cá. Ontem, eu fui para um lado, André foi para outro, e eu fui para outro. Felipe foi para outro. Não estou reclamando disso. Legal. Muito bom. Sem crise, sem problemas, elaboramos muito bem isso. Qual vai ser nosso dia? Tal dia. É esse aqui. E é nesse dia que nada mais importa. Pastor, tem uma visita. Pastor, já tenho compromisso. Já tenho compromisso. Porque senão, irmãos, a nossa vida com Deus e na relação na nossa família fica, como alguém disse, eu achei interessante, insalubre. Não abra mão, porque o texto é o que Deus nos chama, é isso. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Ouça e obedeça. E ensine aos que estão mais perto de você, que são os seus filhos. Quem não tem filho, marido, a esposa, ou quem está perto da sua casa ali, os mais próximos. Fale quando você estiver sentado na sua casa. Fale também quando você sair da sua casa e estiver nos caminhos. Fale quando você se levantar e quando você se deitar. É você que tem que falar. Não é o professor da escola bíblica dominical. É você. Teu filho e você vem pronto para a igreja. Aqui a gente relembra só e dá uns toques. Uma pinceladinha, com algumas coisas bastante legal e interessante. Mas em casa você já ouviu muito, você já está fortalecido, você já está bem, você já ouviu, você já orou com os seus da sua casa, e está tudo muito bem, muito legal. Eu disse para os irmãos que ultimamente eu tenho pensado em muitas coisas. E uma outra situação que eu quero compartilhar e encerrar aqui, um conceito muito antigo, que todos nós aprendemos, que eu estou refletindo sobre isso. Quantos de nós já não ouvimos que a igreja é um hospital? Quem já ouviu? Levanta a mão. Praticamente todos nós, né? Já ouvimos. E não está errado. Não está errado. Legal, a igreja é um hospital. Sabe onde está o erro? Quando a igreja para nós é só um hospital e nada mais. A gente entra e fica a vida inteira com a impressão de que igreja é um hospital, porque a gente sempre se vê doente. E a gente nunca sai da internação, nunca tem alta. No sentido de viver a vida com Deus, de desfrutar da vida com Deus, de fazer da igreja uma grande lavoura, onde a gente começa então a trabalhar, a plantar, ou a colher, ou a servir aos outros, ou a desfrutar da vida com Deus. Nós talvez podemos entrar e a igreja é um hospital, mas por quanto tempo a gente está ficando nesse hospital? A vida inteira? Quantos anos você está aqui? 50? 50 anos eu estou nesse hospital. 50 anos você está se tratando? Você interna e fica o resto da sua vida lá no hospital? Você quer sair, não é? Quer sair com vida, quer sair com vigor para quê? Para viver a vida. E a igreja, irmãos, Jesus disse que também é uma lavoura. Jesus disse também que é uma grande família. Jesus disse que é um grande campo.
Jesus disse coisas maravilhosas sobre a igreja, e todo no Novo Testamento existem inúmeras figuras sobre a igreja, que não somente ela é um hospital, em que a gente entra com um peso nas costas, uma canga e um jugo tão pesado, mas é onde a gente, chegando lá com tudo isso, a gente lança para Jesus, e o Senhor diz o seguinte: agora toma o meu é manso, o meu é suave, o meu é leve, e vai viver essa vida. E vamos crescer, e vamos desenvolver, e vamos abençoar, irmãos. Que venham muitos enfermos, que venham muitos doentes da alma, talvez como eu cheguei aqui, mas graças a Deus um dia tive alta disso, e agora falo assim: o que eu faço aqui? Eu quero servir, e eu quero adorar, e eu quero colocar em prática meus dons, quero, Senhor, glorificar o Teu nome e viver a vida com Deus, nesse grande edifício que se chama a Tua igreja, esse corpo, irmãos, que multiplica quando ele tem saúde. Ninguém enfermo multiplica, ninguém doente gera outro doente, doente não gera nada. É quem tem saúde, é quem tem fertilidade, é quem está bem e está preparado para gerar outro e cuidar com toda a força, com todo carinho, com toda alegria desse que está sendo gerado e que nasce num ambiente saudável, onde os nossos testemunhos são testemunhos de vida. Por isso, irmãos, que Deus está nos dizendo: ouça e obedeça, porque a palavra do Senhor que nós lemos, o Senhor vai dizer: para que vocês sejam curados. Nós podemos ouvir estando doentes, mas quando ouvimos e praticamos, nós somos curados por uma cura que vem de Deus, irmãos, por um milagre que é do Senhor, a qual o Senhor nos dá vida, a qual o Senhor nos restaura, para que a gente possa ensinar os outros, e ensinar com o nosso testemunho de vida. Olha o que Ele fez em mim, como naquele menino que era cego, e quando Jesus o curou, ele disse: olha, eu não sei qual é o nome dele, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Mas se nós lermos o texto, lá na frente, Jesus se apresenta para ele. E quando ele vê que é Jesus, ele fala: eu vou te seguir. Eu vou andar com o Senhor. Aqueles 2 cegos na entrada de Jericó, quando clamaram: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eles saltaram e foram andar com Jesus. Aqueles 2 que estavam lá na terra dos Gadarenos, distantes da sociedade, alheios, morando ali nos sepulcros, acorrentados, se coçando com cacos de telhas ali, eles foram vistos depois sentados aos pés de Jesus em pleno juízo, e eles disseram: Senhor, para onde o Senhor vai? Eu quero ir para estar com o Senhor. Aquele leproso que foi curado, ele voltou e ele quis estar com Jesus. Irmãos, o que nós estamos fazendo depois da cura? Ou a gente nunca se cura de nada? Ou a gente sempre anda derrubado. O Shema de Deus, irmãos, a grande convocação do Senhor é para curar o seu povo. É para que o seu povo se levante com vida. Nós somos povo de Deus, do Deus que disse: haja luz onde tinha trevas, onde tudo era sem forma, vazio, e Ele disse: haja terra, haja luminares, agora haja animais sobre a terra. Haja animais que mergulham nos mares, haja todo tipo de árvore frutífera, e toda a vida foi acontecendo, irmãos.
nós precisamos tomar cuidado. Porque assim como Deus criou as árvores, e o fruto das árvores com uma semente, para que do próprio fruto multiplicasse, e nós atualmente modificamos geneticamente, que hoje a gente vai na feira e compra a uva sem caroço, aquela uva é estéril. Cuidado, para que nos dias atuais você não seja modificado espiritualmente, sem semente de vida. Deus nos curou disso, e em nós há uma semente de vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, nos ajuda. Abra nossos ouvidos para ouvir tudo isso. É voz do Senhor, é o teu Shema, que o Senhor nos convoca, porque o Senhor nos tirou do Egito. E o Senhor nos tirou depois do Egito, do deserto também, porque no deserto só caiu quem foi incrédulo, mas quem creu entrou na terra. Senhor, nos ajuda a isso. Nos ajuda a crer, Senhor. Nos ajuda a obedecer. Para que, Senhor, o resultado disso seja, Pai, ensinar, falar, transbordar, vazar de nós essa alegria, Senhor. Essa palavra que alcança quem está perto, Senhor. Que, ó Deus, influencia vidas. No nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que ouviu essa palavra. E que essa vida que emana do trono da graça do Senhor nos envolva, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós adorarmos a Deus e termos o nosso momento da dedicação dos dízimos e ofertas, e Gláucia, depois você ora, tá? Tá bom? A gente vai louvar a Deus, você dá o seu dízimo, sua oferta, o seu desafio da campanha. Mas, irmãos, eu quero chamar aqui uma pessoa que é muito especial. E nesses últimos dias tem nos marcado assim, com a alegria. E como nós aprendemos com pessoas cheias de vida. A vida influencia, a alegria influencia. E nós temos conosco uma menina que está vindo aqui na nossa igreja há alguns dias já, e ela quer vir a todo momento, quer estar de manhã, quer estar à noite, quer estar a todo momento, e ela fez um pedido para a mãe dela. Ela queria comemorar o aniversário dela aqui na igreja, e ela queria que a igreja orasse por ela. E eu falei, com certeza, e eu quero chamar a Micaela, para nós orarmos por ela. E quero chamar a mãe, a Letícia também. E não sei se tem... Chamou mais gente, Micaela? Então pode vir todo mundo. Ela trouxe a família toda. Paula, vem aqui. Ela falou para Paula que ela queria vir. E a Micaela está muito feliz. Ela vibra aqui na igreja. Micaela, venha, porque nós vamos orar por você. E vamos abençoar a tua vida. Esse é o presente que ela pediu. Sobe aqui, Micaela, vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar pela Micaela. E eu quero te dar a oportunidade. Você quer falar alguma coisa? Nem agradecer o povo que vai falar. Muito obrigado. Você quer falar? Também não? Ah, você também? Então tá bom. Mas, Micaela, olha, eu quero dizer para você, nós também estamos muito felizes, viu? Sabe por quê, Micaela? Nós aprendemos, todo momento. E a gente tem aprendido com você, eu tenho aprendido com você, viu? Sobre essa alegria de estar aqui. Esse é um excelente lugar. Tem gente muito bacana, muito boa, gente de família aqui, pessoas que a gente pode estar junto, bater um papo. Essa gente toda é uma grande família. Aqui os filhos dos irmãos, é tudo gente, ó, muito bacana. E ó, quanta gente para você conhecer, hein? Viu? Quanta gente, ó, sabe que todos eles amam muito você.
muito mesmo, viu? E é de verdade. E olha, como eu já te disse, né? Como você nos impressiona com a tua alegria de estar nos caminhos do Senhor e buscando, viu, Letícia? Apoie sua filha, né? Incentive ela, venha também. Isso é maravilhoso, sabe? E como é tremendo alguém na idade tão novinha dela ser guardada por estar nos caminhos do Senhor. Eu sei que nada é perfeito, viu, Letícia? Mas na face da terra ainda estão aqui os caminhos do Senhor. E é aqui, não no espaço em si, mas nos caminhos do Senhor. O que nós temos de mais precioso aqui é o que nós ensinamos, é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que se a sua menina e você, e é para todos nós, sabe? Eu comecei aqui com 17 anos. Comecei também e estou aqui até hoje, né? Cheguei a ser pastor aqui da igreja, um dos pastores, né? E é tão especial isso, e eu sei que Deus tem um futuro brilhante para sua filha também, viu? Com toda essa alegria que ela tem, muito mais até do que nós, pelo próprio Senhor, né? Vamos orar então, abençoar? Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida da Micaela. A Micaela está comemorando mais um aniversário, e este aniversário de 8 anos tem sido tão especial para ela e para todos nós, que ela, esperando um presente, ela nos presenteia com toda a sua alegria, ó Deus, com essa gratidão que ela tem, com esse prazer que ela tem de estar aqui. Ela nos ensina, como bem diz a tua palavra, mais vale um dia nos átrios do Senhor que 1000 fora deles. E o quanto a Micaela, Senhor, espera por este dia chegar para estar aqui. Senhor, eu oro por ela para que o seu coração tenha, ó Deus, sempre esta alegria de estar nos caminhos do Senhor, porque eu sei que tudo vai bem para ela. Ela será próspera, ela será abençoada, ela será, Senhor, guardada, porque é promessa do Senhor, e ela será próspera em todos os seus caminhos, porque ela tem feito do Senhor a sua esperança e a sua alegria. Abençoe juntamente com ela a sua mamãe, ó Deus, a Letícia, apoiando também, dando essa alegria, Senhor, de permitir que a sua filhinha esteja crescendo no conhecimento do Senhor. A tua palavra também nos diz que devemos ensinar nossos filhos no bom caminho que eles devem andar, e até quando eles forem de avançada idade, eles não vão se afastar de nenhum deles. Senhor, dê esta sabedoria, Pai, à mamãe Letícia, dê essa sabedoria às suas amigas, à sua parentela, a todos que estão ao redor dela, para que, Senhor, possam sempre testemunhar de que Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. Por isso eu oro pela vida da Micaela, abençoa a sua vida, abençoa a vida da mãe dela, e abençoa, Senhor, todos que com ela está também. Que a paz, a graça, o amor, a misericórdia do nosso Senhor esteja sempre sobre esta casa e esta família. É o que nós te pedimos, Senhor, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que agora você vai falar. Não vai mesmo? Então tá bom, Micaela. Deus abençoe, Letícia. Ó, e tem lá os seus amiguinhos, estão lá embaixo, estão te esperando lá, tá bom? Obrigado, irmãos. Vamos adorar a Deus. Glaucia, depois se ora e vamos para as nossas classes rapidinho, irmãos.